Olá, a deficiência na infraestrutura brasileira costuma ser apontada como uma das principais travas para o desenvolvimento econômico do país. Faltam rodovias de qualidade, ferrovias, portos, energia elétrica e até o básico, água e esgoto. O Congresso aprovou a medida provisória que cria o Programa de Parcerias de Investimento, ampliando a participação da iniciativa privada na base da economia do país. O Agenda Econômica de hoje vai tratar dos desafios da infraestrutura brasileira e o nosso convidado é o senador Roberto Muniz, do PP da Bahia. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica, muito bem-vindo. Muito obrigado também. Eu queria então começar, o senhor foi prefeito, o senhor é engenheiro civil de formação, atuou na área, presidiu uma entidade de classe do setor, portanto entende muito de obra e de infraestrutura. Como é que o senhor avalia essa situação de infraestrutura no país, apesar de tantos projetos, de tantas mudanças na legislação sobre o tema? Isso, obrigado, Márcio, estar aqui e dizer que nós estamos tratando nesse momento, né, de infraestrutura, que é a mola mestra da criação de empregos no nosso país. Nós precisamos, Márcia, fazer uma decisão. A gente precisa saber se a gente quer atrair o mercado para que o mercado possa trazer eficiência na gestão dos serviços públicos ou não. A gente passa por uma questão que é básica, que é a questão da possibilidade de fazer um planejamento. Então, o planejamento estatal, ele se dá através da LDO, do PPA, que é o Plano Plurianual, e também do Orçamento Anual. Só que a cada 2 anos, esses instrumentos não se conversam. Está entrando um prefeito, né? Agora mesmo nós estamos em eleições municipais, e daqui a 2 anos nós vamos mudar governadores e o presidente da República. Então essa mudança gera uma descontinuidade no planejamento. Eu acho que isso é a primeira questão que a gente precisa abordar e qualificar essa relação entre esses instrumentos legais de planejamento do Estado. Como é que o senhor vê essa qualificação? É uma mudança no calendário eleitoral ou uma mudança de aspectos de planejamento? Não, primeiro a gente precisa mudar o calendário eleitoral, né? Então a gente deu entrada numa PEC, a PEC 45/2016, para que em 2022 nós possamos ter eleições gerais de vereador a presidente da República no mesmo instante. Outra questão que tem que se levar em conta também não é a quantidade do gasto público, é a qualidade do gasto público. Eu acho que a gente percebe isso nas ruas, né? Em todos os municípios, mais de 5.560, são 5.566 municípios no Brasil. Se você passar pelas ruas, você encontrará lá um esqueleto de obra, uma obra que teve os recursos e ela não acabou. Então, nós precisamos retomar essas obras. São mais de 30 mil obras paradas no Brasil. Então, o que nós precisamos é rever a base legal, e é por isso que aqui no Senado nós estamos revisitando a 8666, revisitando também e construindo uma nova lei que dá base a uma melhoria do funcionamento das agências reguladoras, para que a gente possa atrair o mercado privado, para que o mercado privado possa colaborar com o Estado e também com o cidadão, para que melhores serviços mais qualificados e com um preço mais justo possa chegar até a mão de todos os usuários brasileiros. Só para ilustrar com o número, isso que o senhor falou da questão de obras paradas, eu estava vendo os números de rodovias no DENIT. Nas rodovias federais, 36% do que está estipulado como rodovia federal é rodovia que não existe ainda. Está no planejamento ou está em obra. Ou seja, o governo está contando com 36% de rodovias como suas e elas não existem ainda. O governo federal, né? Porque são as rodovias federais. Isso. É interessante você ver também outros serviços que já estão hoje na mão da iniciativa privada, que melhoraram, mas carecem de alguma qualificação. Quando nós fizemos o primeiro ciclo de privatizações do Estado brasileiro, nós conseguimos fazer com que a telecomunicação mesmo estivesse na mão da iniciativa privada. Hoje nós temos mais aparelhos de telefonia celular do que habitantes. É claro que a qualidade, ela precisa ser revista, mas não adianta ter qualidade se você não tem o acesso de todos os cidadãos. O que é importante nós chegamos a um patamar hoje de uma quantidade suficiente, mas agora precisamos lutar pela qualidade.
Outra questão, me lembro bem quando prefeito, Márcia, que era a discussão se a coleta pública dos destinos finais do lixo, né, dos resíduos sólidos, se essa coleta deveria ser feita pela iniciativa privada ou pela gestão municipal. Em alguns lugares foi privatizado. Na grande maioria, quase 4.000 municípios dos 5.566 já tem a coleta privada. Eu digo sempre, quando o caminhão passa pela porta da casa da pessoa, o que a pessoa quer é serviço com qualidade, com um horário definido e sabendo que a destinação final do seu lixo vá para um aterro. Com isso, a gente melhorou muito o serviço. E ninguém fica perguntando se aquele caminhão que está passando é de um ente público ou de uma empresa privada. Mas, senador, vamos voltar um pouquinho à questão mais básica ainda que o senhor tocou no começo, que é a questão do planejamento da infraestrutura. Quando a gente fala em infraestrutura, pensa-se muito em rodovias, em transporte, né? O senhor já citou a questão do saneamento básico, a questão das telecomunicações, mas quando a gente pensa em questão de transporte, por exemplo, que é a infraestrutura viária, que para a economia é fundamental, e para o cidadão também o deslocamento. O que acontece que a gente tem uma infraestrutura que não conversa? A gente tem rodovias que não funcionam direito, a gente não tem ferrovias, a gente tem hoje menos ferrovias do que tinha na década de 1990, quando foi privatizado uma grande parte do setor, as hidrovias não são utilizadas como deveria ser. O que é que nesse mecanismo aí não está funcionando e o que é que o senhor acha que pode vir a funcionar? Olha, nos últimos anos se tentou atrair o mercado fazendo alguns leilões. E uma das questões que foram muito criticadas, as tentativas, é que se queria regular o lucro, estabelecer por decreto o lucro. Márcia, a gente precisa entender uma coisa, o capital vai onde ele estará melhor, ele terá melhores resultados. Então não adianta você fazer um leilão estabelecendo qual é o percentual de lucro, porque senão isso você tira a competitividade. O que nós precisamos é ter um choque de competitividade no país. E a lei da 8666 está tentando trazer isso, fazer com que você tenha instrumentos de transparência. Na verdade, a revisão da 8666, que está em votação, tramitação aqui no Senado. Isso. Então, o que a gente está querendo é fazer com que haja um choque de competitividade, fazendo com que mais empresas possam estar, né, buscando ganhar esses leilões e ganhar também as licitações. E agora, para isso, Márcia, eu acho que a gente precisa ficar muito claro. Nessa questão da lei que nós estamos revisitando, a gente vai ter que, no futuro, fazer um outro projeto de lei, apartando um pouco as licitações das compras que são compras do cotidiano da gestão pública. Não pode uma lei tentar abarcar uma construção de uma barragem e a compra de um lápis para uma escola. Todas as vezes que a gente tenta escrever alguma coisa que comporte duas escalas completamente diferentes, que é comprar um lápis ou fazer uma barragem, a gente incorre num erro. Nós precisamos apartar essa lei da licitação e dos contratos. O senhor está dizendo, de certa forma, o senhor defende que seja uma participação muito mais ampla da iniciativa privada. Isso. Agora, o que acontece que a gente tem obras caras, feitas pela iniciativa privada, e elas não saem e não têm qualidade. Qual é o nó nisso aí? Porque o nó não é só falta de recursos e nem falta de lucro. A iniciativa privada brasileira lucra e muito. Né? Não se pode reclamar do lucro aqui. Não, veja só, o que eu acho se você faz um leilão, você não pode estabelecer o lucro, porque senão você tira a competitividade. O que você está colocando é sobre a gestão das obras públicas. Nós estamos discutindo, né, a questão da alocação dos riscos. As pessoas que constroem ou que são gestores públicos sabem que a melhor forma de você alocar o risco é fazer com que esse risco esteja na mão de quem realmente possa fazer a gestão. Nós temos alguns riscos inerentes à construção de obras públicas. A primeira é a questão do projeto, né? Eu digo sempre que é mais fácil você conhecer o que acontece na crosta da Lua do que do subsolo de uma cidade. Se você for fazer uma obra no subsolo de uma cidade, você não sabe onde é que está a drenagem, onde é que está o esgotamento,
onde é que passa o cabo de energia, onde é que passa o cabo de telecomunicação. Então, esse projeto precisa melhor ser qualificado. E é isso que nós estamos tentando com essa nova lei. E é isso que o governo, então, deve fazer ao contratar um projeto. A um projeto. Mas ele precisa entender que esse projeto, os riscos desse projeto precisam ser alocados também sobre a responsabilidade do projetista, também sobre a responsabilidade do próprio ambiente do Estado. Exemplo, pode... O projeto é feito pela iniciativa privada, mas o governo tem que também arcar aí. Não, exemplo, a questão do meio ambiente, Márcia. Você sabe que a retirada de uma licença ambiental é muito custosa, é muito demorada no Brasil. Então, nós temos que alocar esse risco a custo de quem? Do próprio Estado brasileiro. Então, muitas questões que são discutidas, exemplo, você vai fazendo uma obra, tem alguma questão ambiental, a obra para. De quem é aquele risco? Por que não teve a licença antes? Por que não teve a licença antes? Senador, eu vou interromper e o senhor vai me responder isso então no próximo bloco, que a gente precisa fazer um pequeno intervalo. Tá certo. Nós vamos fazer então um pequeno intervalo e voltamos já.